Olá, olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Vocês aí do Facebook estão me acompanhando. Estamos aqui para mais uma live desta noite, né? Hoje sexta-feira. Sexta-feira hoje estamos transmitindo direto pela primeira vez pelo Instagram. Também, você do Instagram, tudo bem? Bem-vindo à minha página, sejam muito bem-vindos. Toda sexta-feira, para você que não sabe, do Instagram, a gente faz um ao vivo para todos os papais e mamães que podem nos acompanhar aí do outro ladinho, né? Você do Instagram, você do Facebook, sejam muito bem-vindos, tá bom? Peço a vocês que, se puderem, já imigrando aí para a página do Facebook Comunicação Infantil, é a minha página em qual eu faço transmissão toda sexta-feira às 21h05, estamos aí. Sejam muito bem-vindos. Beleza? Bem-vinda, Edmar. Vocês todos aí, sejam muito bem-vindos. A nossa live de hoje, nós vamos falar sobre chupeta. Antes da gente falar sobre a chupeta, eu quero me apresentar, né? Tô vendo que as lives que a gente tem publicado, que a gente tem colocado aqui para ajudar os pais, tem sido compartilhada aí para vários lugares. Então já vou me apresentar. Meu nome é Josiane Giacomin. Eu ajudo crianças de 0 a 12 anos, né, a conseguir alcançar o seu maior desempenho, tendo seus pais como seus melhores estimuladores, ok? Então, precisando de mim, eu sou fonoaudióloga também, né? Já me apresentando aqui. Se vocês, de repente, quiserem bater um papo, estamos aí à disposição. Tem um tempinho já que a gente está fazendo as lives aqui pela página, né, Comunicação Infantil, aqui no Facebook. Então, pode entrar na página e fiquem à vontade, ok? Beleza? Vamos começar então? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o que? Chupeta. Você já passou pela experiência de ter uma dificuldade enorme de tirar a chupeta do seu filho? Ou está passando por essa dificuldade? Me fala aí. Você tem dificuldade de tirar a chupeta do seu filho? Ou não? A chupeta é um alívio para você, porque muitas vezes você não sabe o que fazer e acaba usando a chupeta. Hein? Muitos pais, muitas mães fazem isso, né? Como nós estamos aqui no nosso bate-papo de hoje, então eu quero perguntar a você. Você tem dificuldade com chupeta com seu filho? Ou seu filho, logo quando nasceu, seu filho ou sua filha, né? Nasceu, dentro do enxoval deles já estava a chupeta lá. Me fala aí, o que vocês acham? Vamos bater o nosso papo aqui de hoje. Vamos lá? Todo mundo participando? Vamos lá. Lembrando, né, como vocês já sabem, como de costume é quem já me acompanha aqui um tempinho, né, aí a gente tem na página algumas lives que já foram feitas, alguns vídeos informativos, muitas dicas, né, estamos na maratona infantil também, né, falando sobre o desenvolvimento infantil dos nossos pequenos. Então acompanha aí, entra no Facebook, entra na página Comunicação Infantil e vamos juntos acrescentar, beleza? Estamos aqui para acrescentar os conhecimentos, né? Vamos nós então. Antes de mais nada, eu quero falar um pouquinho o seguinte. Desde o século II, o século IV, já se usava alguma coisa para acalmar as crianças, né? Acredito eu que os pais, eu não sou mãe, mas os pais e as mães aí devem usar com seus pequenos a chupeta para acalmar seus pequenos, em especial quando eles estão chorando muito ou quando vocês não sabem mais o que fazer, então entra a chupetinha aí para poder acalmar. Então, olha só, não sei qual é a realidade de vocês, né? Se vocês conseguiram
não entrar com chupeta, ou se vocês usam a chupeta e a chupeta tem vindo a calhar, né, como diz, vindo ajudar vocês aí, né? Então a gente pode ir compartilhando e batendo um papo aqui, tá bom? Então vamos lá. Desde o século II e do século IV, era usado algumas coisas já para... Aí a Fran tá falando que usa a chupeta, isso. E aí tem usado muito para os recém-nascidos, né? Desde esses séculos aí já vem feito alguma coisa para acalmar as crianças. Não sei se vocês sabem, a sucção ela é muito importante para a vida da pessoa, né? Então, desde bebezinho, os nenéns já nascem com a sucção, né? A sucção é nata, ela não é aprendida. As crianças já nascem com a sucção, certo? Então, elas têm essa necessidade mesmo, o corpo pede essa necessidade, né? De chupar a chupeta, da sugada, né? Necessidade da sugada. Fran, não precisa ficar com vergonha que você não vai sair mal nessa aí não, tá? Você vai ter uma surpresa aí. Olha só, o nosso tema hoje, então, é o quê? Chupeta atrasa a fala? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, ok? Então, desde a 7ª semana de gestação e entre a 17ª e a 24ª semana, os bebês já começam a sugar dentro do ventre, né? Tanto é que tem alguns vídeos, né? Quando a gente vê algum ultrassom, quando você mostra o bebezinho tá lá com o dedo na boca, já é essa sugada aí que já tá treinando isso. Colocar a mão na boca e sugar é um mal, gente? Não, não é um mal, é uma necessidade que os bebês têm. A gente precisa respeitar isso, né? E ir acompanhando os bebês, ok? Então, a sugada dá prazer. Por que os bebês gostam tanto da chupeta? Porque é prazeroso, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha só, eu fiz um estudo, antes de eu trazer para vocês essa live, que depois eu posso até deixar na descrição, ou deixar aqui nos comentários, abaixo aqui, um artigo onde fala sobre o posicionamento de alguns profissionais que fizeram um estudo a respeito da chupeta e qual a conclusão que eles tiveram. A gente vai falar um pouquinho aqui também, tá? É baseado nesse artigo que eu vou falar, vou colocar a minha posição e vou falar com vocês também o que o artigo vem trazendo, ok? Então vamos lá. Chupeta atrasa a fala, sim ou não? O que vocês acham? Partilhem aí comigo. Vocês acham que atrasa? Quem chupa a chupeta atrasa a falar? Crianças, bebês, né? Porque a gente, quando chega a 1 ano, ainda é bebês. Os bebês atrasam a fala? Sim ou não? Isso, gente, vai depender muito, tá? Eu não posso dizer que sim, não posso dizer que não. Por quê? Depende de como é usada a chupeta. A chupeta é o mal do século? Não. Mas a chupeta é o milagre da realização? Não. Então, assim, no meio termo, depois, no final, quem vai bater o martelo é você, pai, você, mãe. Ok? Vamos lá, então, seguindo. A sucção é uma necessidade, como eu falei, né? É uma necessidade afetiva. Aí eu vou trazer alguns dados relevantes aqui para a gente poder analisar um pouquinho e depois a gente chegar à conclusão dessa questão aí do nosso tema. E se você vai observar se a chupeta faz bem ou a chupeta não faz bem, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a chupeta é um objeto estranho para o bebê, né? É um objeto apresentado aos bebês, né? Então, dentro desse artigo que eu estou trazendo, foi feito um estudo e foi mostrado várias coisas que podem atrapalhar
o desenvolvimento das crianças diante do uso da chupeta, se você não souber usar. Então, olha só, a chupeta é um corpo estranho dentro da boca. Quando você usa a chupeta, o posicionamento da língua, ele já fica mais baixo. Quando entra o objeto, a língua já fica no assoalho. Não sei se vocês repararam, os bebês já vêm com a postura de língua certinha. Quando a gente está parado, a posição da nossa língua tem que estar ela embaixo, com a pontinha da língua para cima. A ponta da língua tem que estar em cima. De boca fechada, a ponta para cima. Quando a gente faz com os bebês assim, a gente vê que a linguinha deles está para cima. Por quê? Porque já nasce, como que Deus é bom, né? As crianças já nascem com a posição de língua no lugar certinho. Ok? Então, posicionamento correto, o bebê já nasce com posição de língua boa. Quando você entra com a chupeta, você já muda a posição de língua do bebê. Certo? Então, ó, muda a postura, muda a postura de língua, muda o tônus da língua, a língua pode ficar mais flácida, isso depende do uso, tá? Não significa que ele vai usar uma vez e já ficou, não, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Então, ó, o que ela pode causar? Ela pode causar a flacidez da língua, que é hipo de pouco, né? Hipotonia de língua, tá? Muda de posição, muda de força de movimento, porque para falar os fonemas todos, sem distorção nenhuma, a língua tem que estar certinha, a arcada tem que estar certinha, tá bom? Por isso que a gente já nasce com o espaço intraoral, que é o espaço que a gente tem dentro da boca, certinho. Então, dependendo da posição que vai crescendo, a estrutura facial e a língua também, já vai dando essa diferença aí, ok? Então, olha só, a língua pode modificar, né? A postura, movimento, o tônus. Outra coisa, quando você tá com a chupeta, não sei se você sabe, em outras lives eu até falei, os bebês, normalmente, o crescimento facial, a estrutura facial, os bebês vão crescendo quando vão dormindo, né? Normalmente, quando eles estão dormindo, o crescimento acontece mais, mas todo o tempo os bebês estão em crescimento, em fase de crescimento, e toda a estrutura facial, a estrutura óssea e a motora, tudo está crescendo em harmonia ali, né? Tudo junto. Então, quando você está com a chupeta, quando a criança está com a chupeta na boca todo o tempo, a chupeta, ela atrapalha o crescimento, faz a mandíbula, a maxila, tudo crescer desordenadamente. Por quê? Porque tem um objeto atrapalhando o crescimento natural. Entendeu? Então aí já é um fator. Outra coisa, quando a criança está com a chupeta todo o tempo, ela, quando chega na fase de 1 ano, por exemplo, que chega a fase da imitação, a fase do balbucio, que a criança começa a soltar as palavrinhas, se ela tá com chupeta na boca, ela não vai soltar sons, no máximo ela vai apontar. A criança não tira a chupeta para falar alguma coisa, ela fica com a chupeta na boca e fica falando. Fora que quando ela fala, às vezes ela nem tira a chupeta, fala aquela coisa toda embolada. Isso porque o espaço que tem dentro da boca para articulação, para falar, está obstruído com a chupeta, entendeu? Então, isso aí atrapalha também. Outra coisa, não sei se você sabe, eu até fiquei assim, muito feliz em trazer essa notícia para vocês, porque lá no artigo até vem falando claramente sobre isso. Não sei se vocês sabiam, quem tem bebês bem pequenininhos que usam a chupeta, ou mesmo quem vem usando a chupeta desde bebezinho, o que acontece? Quando você vai ganhar o neném,
E aí você já começa a usar chupeta, porque lembra quando nós falamos, o bebê já nasce com a necessidade de sugar e tem a necessidade da fome também. A sucção do bebê foi feita para amamentação do próprio bebê, no seio da mamãe, né? Então, quando o bebê nasce, ele tem que sugar o seio da mãe, para trabalhar toda a parte de face também, né? Se você coloca uma mamadeira e coloca o peito da mãe, o bebê vai preferir mamadeira. Por quê? Dá menos trabalho na mamadeira. Porém, a estrutura facial não vai crescer ordenadamente do jeito que precisa ser, certo? Então, a gente tem que ver, tomar cuidado com isso aí também, né? Para saber o que fazer. Então, voltando aqui, os bebês, foi feito esse estudo aí no artigo, vai falar, depois você pode ver se você quiser. O seguinte, bebês recém-nascidos que usa chupeta tem uma grande probabilidade de deixar o seio materno. Olha só. Porque essa necessidade da sugada, quando você entra com a chupeta pro bebê, bebezinho mesmo recém-nascido, acalma o bebê, acalma e supre uma necessidade. A sugada, ela é para suprir duas necessidades. Uma necessidade de acalmar o estresse, né, acalmar a criança, e outra necessidade de suprir a sua necessidade de fome. Então, quando você entra com a chupeta, você entra com a estimulação só para ele acalmar. Você não entra com a nutrição que ele precisa. Quando você entra com essa chupeta antes do tempo, né? Até no estudo está falando antes dos 5 meses, você estimula ao bebê a deixar de mamar no seio, viu? Essa aí você não sabia, né? Acredito que você não sabia disso aí. Então, se você quer que seu filho mame no peito o tempo que precisa, até 6 meses. Até 6 meses o bebê mama no peito e nutre, com a função de nutrição. A partir dos 6 meses, aí já é o contato mãe-bebê. Tá? Ainda tem leite? Tem. Só que a partir daí, você não tem mais a nutrição, certo? Então, assim, quando você entra com a chupeta no bebezinho, você estimula a parte de controle, né, de equilíbrio ali para ele, você traz a calma para ele, porém, você está fazendo um estímulo incompleto. E aí isso atrapalha o bebê chorar para ele querer você e ter o contato e alimentação. Gente, na amamentação é uma coisa muito linda assim, né? Eu fico com pena das mães que não conseguem fazer a amamentação até os 6 meses, porque esse contato mãe-bebê é fundamental, sabe? Às vezes os bebês choram só porque querem um aconcheguinho, né? Quer sentir o cheiro da mamãe, quer sentir a voz, a vibração, né? Quando você coloca o bebê no peito e começa a cantar ou falar com ele, ele acalma. De ouvir sua voz, ele já acalma, né? Então tudo isso é a ajuda que você dá para o seu filho, entendeu? Sem intervenção de chupeta. Isso consegue se fazer sem a chupeta. Por quê? Os bebês não conhecem a chupeta, então eles não estão te pedindo a chupeta. Entendeu? Eles querem o contato, eles sentem a necessidade da presença ali, de acalmar, entendeu? Então a gente pode usar outros meios para isso aí. Uma outra coisa que a chupeta faz, atrapalhar na deglutição. Não sei se vocês já tiveram alguma dificuldade com o filho de vocês, é na questão dele se alimentar. Vocês já tiveram dificuldade? Fala aí pra mim. Fran, Céia, vocês que estão aí, ó, bem-vindas. Bem-vinda, Céia. Vocês tiveram dificuldade com os filhos de vocês? A chupeta atrapalhou? Como é que foi? Comenta aí um pouquinho, por favor. Vamos ver quem vai falar aí, hein?
Ninguém falando nada? Eita, só absorvendo, hein? Que bom, pelo menos vocês estão ouvindo aí, né? Acolhendo, escuta bem isso aí para depois vocês tomarem a decisão. Então vamos continuando. Quando a mãe amamenta o filho, você faz esse contato mãe-bebê, você supre a necessidade da fome e você supre a necessidade do contato emocional, né? Também, tá bom? Vamos ver o que a Fran falou. A chupeta me ajudou muito. Antônio só queria mamar. Continua aí, Fran. Então, uma coisa que acontece muito é às vezes a gente tem que ficar atento. O que acontece? Os bebezinhos, às vezes eles querem mamar todo o tempo, mas não é mamar porque está com fome todo o tempo. É pela necessidade de estar juntos, entendeu? Significa que a presença da mãe, né, o contato mãe-bebê, o cheirinho, né, o estar ali, a sugada, acalmava ele, entendeu? Beleza? Então vamos lá, continuando. Até 1 ano, não sei se vocês observaram, não sei se a Fran tá aí, que tá com o Antônio com 1 ano e pouquinho, pode dizer. Deixa eu ver o que a Fran falou. Eu já fiquei dando de mamar para ele uma manhã inteira, então, às vezes, já não era mais fome. Aí entrou a chupeta. Eu dei para ele depois que ele tinha 1 mês. Entendi. Ô Fran, tô para te dizer que junta os dois, tá? Junta os dois. Porque, assim, isso vai muito pela história também, né? A história da gestação, como foi, como tudo aconteceu. E, às vezes, reflete no bebê também, né? Então, às vezes, o Antônio pode ser que ele teve essa necessidade de estar mais junto com você. Por isso que ele buscava você todo o tempo, né? E, com certeza, não era para nutrição, né? Porque se o seu leite sustentava, se o seu leite nutria, se não precisou entrar com nenhuma intervenção, o pediatra não entrou com nenhuma intervenção de outro leite ou alguma outra coisa, é porque o seu leite sustentava. Hoje ele usa chupeta, mas não há tanta necessidade. Então, aí é que está. Vamos lá, eu vou chegar nessa parte aí. Beleza? Mas é o caminho, tá, Fran? Cada um tem a sua necessidade, né? Eu não tô aqui para dizer que é certo ou errado. Eu tenho minha posição. Eu, como profissional fonoaudióloga, eu tenho um posicionamento, né? Mas eu quero trazer para vocês aqui o conhecimento, para vocês saberem o que fazer, né? E quando fazer, o que precisa ser feito, ok? Era só peito. Imagino, era só você, né? Todo o tempo. Eu vi até no Facebook, né? Aquela fotinho do peito esticado assim, um bebê lá na mãe. E realmente é uma necessidade, às vezes, que suga muito as mães. Então, a chupeta pode ajudar sim, tá? Eu não sou totalmente contra a chupeta, tá bom? Vamos lá, vamos continuar então. Então, ó. A chupeta ela pode trazer problemas articulatórios, né, de crescimento de face, já falei. Ela pode trazer problema na mastigação futuramente, tudo por causa de crescimento de estrutura, tá bom? No meu posicionamento, vou colocar logo a minha posição, só para eu poder ficar mais aberta aqui para conversar com vocês. Assim, eu sou a favor da chupeta em uma condição. Quando o bebê é prematuro, né, que a gente até dá um nome de neuropatológico, né? Quando ele nasce prematuro, ele nasce com a dificuldade de sucção, né? Então ele precisa ser estimulado, ele precisa ser estimulado a sugada para ele conseguir pegar o peito da mãe, para depois ele se alimentar pelo peito da mãe. E acalmar também, porque às vezes fica incubadora, né? Sai do ventre antes. Os bebês, quando saem do ventre da mãe, já é um choque muito grande, né? Então,
A primeira coisa é eles terem um acalento, né? Tanto é que os médicos colocam logo no peito para quê? Para acalmar o coração, né, dos pequenos, e eles ficarem tranquilos com isso aí. Então, o que acontece? Muitas vezes os pais entram já com a chupeta, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, certo? Então, assim, eu sou a favor para essa necessidade. Por quê? Porque precisa estimular mesmo, precisa sugar, precisa treinar a sugada, entendeu? Só que precisa ter o equilíbrio. Até para os bebês prematuros, a gente precisa saber o tempo e saber quando vai tirar, saber o tempo que a criança pode ficar, não é todo o tempo, sugando ali todo o tempo, né? Por quê? Porque isso pode se tornar um vício, um hábito, né? Esse hábito pode se tornar um vício e todo vício traz danos, né? Então isso não é legal, certo? Então vamos lá. Às vezes as pessoas falam que eu sou radical quanto a chupeta. Eu sou a favor de nem dar. Porque, gente, eu fico me colocando no lugar das crianças. Imagina você dando uma chupeta para uma criança e a criança vai se acalmar. Ela tem aquele objeto como algo que acalma ela. Quando a criança não acha a chupeta, ela fica desesperada, né? Quando a criança pega aquilo para ela, para os pais, acredito eu, que normalmente os pais têm coração mole, né? Não sei, as mães aí pode me dizer, pode falar melhor do que eu. Quando as crianças choram, o que você faz? Né? E como que você vai ter a coragem? Você tem que ser muito firme para você chegar e tirar a chupeta do seu filho no tempo. E aí ele vai chorar 1, 2, 3 dias. E como é que você vai ficar? Né? É só você pensar no dia que ele foi tomar a primeira vacina. Penso eu que é assim, a melhor experiência. Quando o bebê chorou, como é que fica seu coração? Coração de mãe, eu imagino, né? Deve ficar muito mais difícil aí. Vamos ver aqui a Fran falando. Irmã Zélia disse a chupeta é o primeiro vício que a gente coloca nos filhos. Viu? E ela tá certinha. Isso mesmo. É um vício, gente, que depois para tirar não é fácil, né? Por isso que eu sou a favor de nem dar, tá? Mas eu vou chegar na sua parte aí, Fran. Olha só. Vamos continuar então. Entrando falando um pouquinho aí, isso é verdade. A chupeta do Antônio já sumiu à noite. Eu tive que sair tarde da noite para comprar outra. Olha só. E fora, gente, que entra uma outra... Isso aconteceu, o Fran, ele estava com quantos anos? Ele já tinha 1 aninho e pouco? Quando que foi que perdeu a chupeta? Ou ele estava com meses, assim? Fala aí. Fala aí um pouquinho só para eu poder falar alguma coisa sobre isso aí. Quanto tempo o Antônio estava quando sumiu a chupeta na noite, na madrugada aí? Fala aí pra nós. Vamos ver, hein? Enquanto isso, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. A criança, porque tem um delay, né? E às vezes a gente fala aqui, eu espero logo a resposta, mas a resposta não vem logo, porque tem o delay da transmissão. Então vamos aguardando, enquanto isso eu vou continuando. Quando a Fran responder, eu já falo com vocês aqui. Ela tá aqui no Instagram. Acho que tinha uns 11 meses. Isso aí, já quase completando 1 aninho. 11 meses já dá para conversar, né? A Letícia, psicóloga, tá aqui. Letícia, seja muito bem-vinda, amigona aqui. Eu partilhei algumas coisas com a Letícia. Ela, como psicóloga, falou a posição dela para mim e em relação ao que eu penso também, ela tem o mesmo pensamento. Aí, Letícia, vou colocar o artigo também depois aqui na página, nos comentários. É um artigo que eu encontrei, que eu fiz um estudo, e vários profissionais falam. É legal você ver esse artigo aí, fala um pouquinho da história, né? Ó, para quem tem curiosidade, fala um pouquinho da história da chupeta, como tudo começou. Fala uma curiosidade, que a chupeta que hoje é utilizada, primeiro ela entrou assim como mordedor, depois ela se transformou em chupeta. Ninguém sabia, né? Eu acho que todo mundo achava que primeiro veio a chupeta, depois o mordedor.
né, pela ordem cronológica ali da necessidade, mas não, primeiro veio o mordedor, depois veio a chupeta, tá bom? Aí fala lá o processo, como é que foi tudo, eles colocavam até açúcar, vê? Açúcar no negocinho, a chupeta era um paninho, depois foi aprimorando, foi usando várias coisas para ser chupeta, até chegar numa chupeta que é hoje, tá bom? Tem o posicionamento lá no artigo de vários profissionais lá, muito legal, legal ver. Bora lá, artigo científico, né, que eu busquei saber. Olha só, então, voltando aqui, com 1 ano, a criança, o bebezinho, né, tá nessa parte da fase oral, tudo coloca na boca, tudo vai experimentar. Depois de 1 ano, ela já entra na fase do desenvolvimento, é onde que a linguagem começa a ser mais trabalhada aí, tá? Deixa eu ver o que o Fran falou. Eu já saí da missa para comprar chupeta porque ele estava chorando muito e eu tinha esquecido em casa. Chorando muito, querendo chupeta. Aí, a criança cria uma dependência, já estava viciado, né? Vê 11 meses já viciado, o Antônio. Meu Deus. Tá bom, faz parte, né? Faz parte da vida. Nem tudo tá perdido. Vamos lá, vamos seguindo aqui então. Então, olha só. Com 1 ano, a criança sai da fase oral, de tudo colocar na boca, para a fase do desenvolvimento, né? Então, com 1 ano, já pode tirar. Meu pensamento, tá? Por quê? Detalhe, não era nem para ter dado. Porque você estimulou desde quando nasceu ele trocar o seu peito por outra coisa. A Fran colocou uma outra realidade, né? Ela precisou entrar com a chupeta para tirar do peito excessivo, né? Então outras mães aí podem até partilhar isso, que de repente acontece mesmo, são outras necessidades, né? Cada um que entrou com a chupeta, eu sei que tem os seus motivos para entrar com a chupeta. Só que o que eu quero trazer aqui para a gente colocar na balança, até onde a chupeta é boa, até onde eu posso ir, até onde eu tenho que fazer a retirada da chupeta, tá? Porque senão ela pode sim trazer atraso na fala, fora outras coisas, né? Então, ó, prematuros precisam da chupeta, precisam treinar a sucção, precisam treinar essa questão da mamada, né? Para conseguir pegar no peito, para mamar pelo menos os 6 meses, para ser bem nutrido. Para vocês terem uma ideia, a mamada não precisa nem de água o bebê, ele é nutrido, tem toda a nutrição ali. Deus foi perfeito quando fez a mãe ter todo o suplemento necessário para a vida do seu filho, né? Então não tem outra necessidade, tá? Você pode dar mamar seu filho tranquilamente. Quanto mais você usa a chupeta, mais você estimula seu filho a deixar o peito, certo? Então, ó, outra coisa aqui, retomando então, né? Hoje nossa live nem vai ser muito longa porque esse assunto é um pouco complexo, assim, estão tendo estudos ainda, né, científicos, que estão nesse debate aí, usa ou não usa chupeta? Então, essa é uma decisão que a família precisa tomar, que os pais precisam conhecer, a mãe precisa conhecer, para aí, a partir daí, tomar decisão. O que eu preciso fazer? Né? Eu vou dar chupeta? Não vou dar chupeta? Até quando que eu posso estar com a chupeta? Né? Porque se torna mesmo um hábito muito grande. E imagina, gente, tudo que torna vício para nós é porque é uma coisa prazerosa. Né? Nenhuma coisa ruim que não dá prazer não vira vício. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, porque para os bebês é um hábito que vira um hábito vicioso mesmo. E se você chega na certa idade para não tirar, por exemplo, com 1 ano, tira essa parte da fase oral. Você pode segurar a chupeta ali até 1 ano, 1 ano e meio, 2, você precisa fazer retirada. Só você analisar. A dentição do bebê começa quando? Enquanto ele está com a chupeta, a estrutura está crescendo de forma não do jeito que deveria. Né? Então, assim, pode dar a chupeta? Pode. Pode. Só que você precisa
dá a chupeta para a necessidade. Terminou a necessidade, você precisa retirar. Você consegue fazer isso? Vocês mães, falam aí pra mim. Vocês conseguiriam, tipo assim, Fran, usar até 1 ano então? Então, Fran, isso que eu quero te dizer. Hoje, você me falou que a necessidade do Antônio não é de sugada. Hoje ele não tem a necessidade, você percebe que ele não tem uma necessidade da chupeta, né? Porque essa necessidade, gente, da sugada, ela pode ser suprida de outras formas, né? Letícia, você que tá aí, você como psicólogo, partilha aí um pouquinho conosco aí, fala conosco o que as mães podem fazer para ajudar nessa parte aí dessa necessidade que as crianças têm, né? Desse hábito assim. Uma dica, dá uma dica aí para as mães, o que elas podem fazer. Porque olha só, e se for só à noite prejudica muito? Hoje é um vício. Então, Fran, vou responder diretamente para você então. Olha só. Hoje o Antônio usa chupeta, né? É o fim do mundo? Não é o fim do mundo. Mas precisa tirar? Precisa tirar. Por quê? Hoje a dentição dele já tá aí, né? Já tem os dentinhos, já tem a estrutura. Quanto tempo ele usa chupeta? Ele usa chupeta a noite inteira? Ou ele usa chupeta à noite só para dormir e depois ele fica sem chupeta à noite? Ou ele fica todo o tempo fazendo essa sugada? Porque normalmente o que acontece? Os bebês usam chupeta para dormir, né? Tem esse costume. Quando eles dormem, eles soltam a chupeta. Então não é uma necessidade, né? É só para aquela coisa de acalmar para dormir, entendeu? Então partilha aí um pouquinho. Hoje o Antônio, ele tem uma necessidade de passar a noite inteira com a chupeta ou não? Ele só fica sugando para poder conseguir dormir. E outra coisa, quando ele vai dormir, é tranquilo? O lugar tá calmo, tá penumbra, favorecendo a vir o sono dele? Ou é o horário do papai chegar, ou é o horário do agito aí em casa? Como é que é? Fala aí um pouquinho. Ele dorme e depois solta. Isso. Então, de acordo com isso aí, ele dorme e depois solta. Então, Fran, olha só, minha sugestão é assim. Primeiro, você que tem que tomar a decisão, tá? Você não tem que fazer porque eu tô falando para você fazer. Tô colocando o meu posicionamento. Se ele hoje ele só dorme para usar, só usa chupeta para dormir, então é mais fácil que ele não use. Futuramente, daqui a pouco, você pode fazer um aconcheguinho com ele e depois ele não precisar mais a chupeta para poder dormir, tá bom? E ao dia, ele não pede. Eu quero, dou quando ele está chorosinho. Então, Fran, tenta ver outros meios de acalentar ele, entendeu? De pegar, de conversar, de levar alguma coisa que ele gosta, de segurar, alguma coisa assim, sabe? Brinquedo, alguma coisa assim, para evitar ter que dar a chupeta, né? Então eu acho que isso aí funciona bem, tá bom? Eu acho que é legal isso aí, entendeu? Não sei se você entendeu. Então, ó, como ele já tá com 1 ano e pouquinho, então acredito eu que vai ser mais fácil agora. Por quê? Se ele usasse todo o tempo o dia inteiro, ia ser mais difícil, né? Só que quando a criança tá com chupeta igual 1 ano e pouquinho, é a fase do balbucio, as palavras precisam vir. Se ele usa chupeta só para ir dormir, com o tempo você pode direcionar ele, conversando com ele, colocando um travesseirinho, alguma coisinha assim, para que ele possa dormir sem chupeta. Eu acredito que deve conseguir, não sei, né? Você que vai me dizer como mãe. Eu nunca tive a experiência para eu poder partilhar com você. De repente a Letícia aí pode dizer. Fala aí para nós, Letícia, você que teve esse processo aí com a sua filhona,
O que que pode ser feito? Ó, Letícia escreveu: quando a criança chora, é preciso ver qual a função do choro e atender aquela necessidade. Não acalenta com a chupeta. Não acalentar com a chupeta. É preciso ensinar a criança a se acalmar com seus comportamentos. Viu que legal? Olha só que interação legal que nós estamos tendo aqui. Letícia, brigadão por essa informação aí. Fran, entendi sim. Eu já pensei em tirar. Eu já percebi que nessa idade não vai ser tão difícil. É, isso aí. Quanto mais tempo ele ficar, penso eu, tá? Isso é a minha posição, mais difícil vai ser a retirada da chupeta dele, né? E aí, quanto mais tempo passa, mais crescimento vem desordenado, vamos dizer. Penso eu que eles só de estar com a chupeta, eles não vão crescer com a estrutura toda desorganizada, né? Hoje eu vejo assim quantas pessoas buscam o atendimento de fono porque falam diferente, ou fala distorcido, ou fala, sei lá, a língua não pronuncia rrr, não faz a vibração. Se a gente for ver o histórico dessas crianças, a maioria, não que são todos, tá? Mas a maioria delas usaram chupeta. Quer dizer, a língua, se vocês observarem quando a gente todo o tempo a língua vai para frente, para trás, ela aperta, ela abre, ela encolhe, ela levanta. Todo esse movimento dentro da boca, o espaço da boca é para isso. Precisa consegue fazer isso, se a chupeta está ali todo o tempo, a criança vai crescendo, com 1 ano, por exemplo, já começa os sonzinhos, né? O balbucio que a gente fala. Se tem um objeto obstruindo, o balbucio não vai vir, vai demorar para vir. Se ela começa a falar algumas palavras e todo o tempo com a chupeta na boca, as palavras vão sair distorcidas. Imagina só. E aí já vem causando um problema que poderia ser evitado. Aí depois, porque quando crescer a língua vai melhorar sozinha? Não melhora. Não melhora, tá? Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso aí. Certo? Estão entendendo? Tá fazendo sentido, gente, o que eu tô falando? Tô falando besteira? O que eu falei até agora, teve alguma novidade para vocês aí? Como é que tá sendo? Fala aí para mim um pouquinho, vamos partilhar aqui. Tô gostando hoje. Hoje teve uma participação especial da Letícia aí, a nossa amiga psicóloga, participando aqui, dando a opinião dela, a sugestão dela aí, né? Isso é muito bom porque a gente cresce junto. Tá bom? Estamos aqui para isso, para crescermos juntos, né? Para fazer o melhor para nossos pequenos. Ao final de contas, vocês pais são os melhores estimuladores que existem, né? Conhecimento é sempre importante. Certo? Então vamos lá, gente, ó. Vamos aqui retomar então, retomando tudo para a gente poder daqui a pouquinho finalizar a nossa live. Estresse. Estresse, dor, desconforto, os bebês têm. Chora. O que a gente precisa fazer? Como a Letícia falou. A Letícia falou ali, vamos ver. A minha eu tirei com 1 ano e meio. Introduzi para ela parar de fazer o peito de chupeta. Olha aí, Fran. Quase o mesmo caso que você, hein? Mas com 1 ano e meio tirei. Conversei com ela e negociei. Qual foi a sua negociação? Fala aí. 1 ano e meio para você negociar. O que você fez, Letícia? Depois eu vou dar uma dica aqui também do que eu faço. Normalmente tem crianças que chegam para mim no consultório com 3, 4 anos, com 3 anos já entende tudo, né? Com 2, 3 anos assim, já pode tirar. Teve uma criança que chegou para mim com 2 anos, 2 anos e meio, se não me engano, com um monte de troca e usando chupeta. E ele escondia de mim. Ele escondia. Mas ele tinha tantas trocas, porque a fala dele era distorcida por causa da chupeta. Pode acreditar nisso aí. Está fazendo sentido sim, isso. Tudo fazendo sentido, né, Fran? Que bom. Então, gente, olha só.
vocês que vão tomar posição, tá? Eu tenho a minha posição, tô aqui trazendo os conhecimentos para vocês, tô trazendo a opinião, né, dos artigos científicos. Ah, deixa eu só falar uma coisa aqui importante que eu já estava até esquecendo. Nesse artigo científico que eu vou deixar aí depois nos comentários, tem um posicionamento da psicologia, da área da fonoaudiologia, da odontologia, pediatria e infectologia. Gente, você sabia que pode até trazer infecção pela chupeta? Claro, né? Chupeta, ela transita tudo quanto é lugar. E lá tem o posicionamento desses profissionais e o que eles pensam. E resumindo tudo, é a mesma coisa. Tudo que é demais sobra. Eu, Josiane Giacomin, sou a favor de nem apresentar. Porque quando você apresenta uma coisa, a pessoa se torna um vício, para você tirar é mais difícil, né? Então eu sou a favor de você buscar outros meios. Eu acredito que deve ter, né? Porque muitas crianças hoje vivem sem a chupeta, né? Então pode favorecer nisso aí, certo? Então vamos lá. Vamos fazer aqui o retomar. Coisas ruins que a chupeta traz. Atrapalha na musculatura de língua, limita o balbucio, a imitação do som, a fala quando vem faz distorção de fala porque a estrutura está com o objeto dentro, atrapalhando a movimentação. A força de musculatura da língua também a língua fica mais flácida, cai a força de musculatura, atrapalha no crescimento da arcada, diminui o tempo de sugada. Quanto mais cedo eu entro com chupeta para bebês recém-nascidos, menos ela vai ter vontade de mamar no peito da mãe, menos contato mãe e bebê vai ter, menos estimulação o bebê vai ter, mais necessidade de buscar outras coisas, mais ele vai querer a chupeta, menos vai querer o contato mamãe e bebê, certo? Então a tendência é ele parar até de mamar, certo? Prejuízo, atrapalha na deglutição, atrapalha na mastigação também, tá bom? Outra coisa, lembrando que quanto mais o bebê suga o seio da mãe, mais estimula para que a mãe tenha leite, né? Quanto mais cedo entra com chupeta, menos o bebê vai querer mamar, menos vai ser estimulado o leite, mais fácil a mãe vai ficar sem leite, menos nutrição para o bebê, vai entrar com mamadeira e aí vai precisar de estimulação, de sucção que ele teria na mamada, e aí é mais fácil ter que entrar com chupeta, e aí é mais difícil depois a retirada, certo? Então, estresse do bebê, aconchego, busca uma forma, conversa com seu filho, vê uma forma de você conseguir entender o que está acontecendo, suprir aquela necessidade conversando mesmo, certo? A conversa é uma coisa fundamental. Não pode achar que é porque bebê tem 1 ano e pouquinho não vai entender. A gente já conversou sobre isso em outras lives, né? Os bebês entendem, né? Com 1 ano ele já começa a dar sentido às palavras, né? Então tudo que você vai conversando, é claro que você não vai querer conversar com seu bebê de 1 ano e pouco, achando que ele vai entender tudo, todo complexo, né? Mas aí você pode dar uns direcionamentos aí para ele, tá bom? Então, criança com 3 anos usando chupeta tem problema de atraso na fala. Usando chupeta todo o tempo, tá, gente? Quando a criança até está com 3 anos e está com a chupeta, provavelmente ela usa a chupeta direto. Ela não vai usar só para dormir, não. Normalmente é assim, tá? Então, se está usando chupeta direto e não está conseguindo fazer controle, tem que fazer uma estimulada aí para troca. O que eu gosto de fazer? Agora eu vou dar a dica para você. Então, o que você pode fazer? Primeira coisa, descobrir, né, como a Letícia falou aí, o que está acontecendo. Descobrir o que está acontecendo? Tentar uma intervenção. Por exemplo, se seu filho tem com o Antônio, não sei se vai ser muito fácil, não sei se vai ser uma coisa boa,
Eu acho que a coisa mais importante vai ser dessa conversa mesmo e suprir com outra coisa, sabe? Para ele poder tirar, assim como a Letícia fez. Ah, aqui, a Fran perguntando. Aquela chupeta ortodôntica é menos ruim? Fran, minha sugestão, se vai tirar, tira logo, entendeu? As chupetas, elas foram trocando para poder ficar melhor de estrutura, mas igual, por exemplo, a chupeta ortodôntica, aquela que tem uma voltinha, ela é melhor, entre aspas, melhor que as outras. Porém, a voltinha, ela fica embaixo com a língua embaixo. Então, querendo ou não, a língua ela vai ficar toda no assoalho todo o tempo. Então, isso atrapalha. A língua tem que estar em movimento. Mesmo que a criança não fale, mesmo que o Antônio não vai estar falando todo o tempo, o espaço da boca que precisa ser melhor, entendeu? Então, eu acredito que tem até umas chupetas agora que elas simulam um seio materno, né? Até tem um biquinho normal, um biquinho reto, e aí a criança faz a sugada. Essa também ocupa o espaço. A dificuldade maior é posicionamento de língua. A chupeta ortodôntica foi uma chupeta que os dentistas assim acharam a melhor, a menos pior, vamos dizer assim, para poder trazer menos estragos, entendeu? Então, se ela é ortodôntica, ela é melhor que a outra, que é redonda, claro, com certeza é melhor. Se ela faz a simulação do bico, aí ela vai trocar mais fácil o peito, a chupeta pelo peito, né? Então, para o Antônio, deixa eu ver, então atrapalha a fala, mas se usar depois de 3 anos? Não, você não entendeu. Ó, com 1 ano já tem que tirar. Com 1 ano começa, até antes um pouco, né? A gente que fez a maratona lá do desenvolvimento infantil, com menos de 1 ano a criança já começa o balbucio. O balbucio é o início da fala. Enquanto isso ela estava ouvindo e tudo. Para falar a verdade, o que acontece? A gente vê os bebezinhos de 4 meses por aí, eles já começam a fazer fazendo aqueles sonzinhos deles. Se eles estão com chupeta, o som não vai vir. Já começa o atraso desde aí, entendeu? Essa fase de blá 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 lá, do balbucio que a gente fala, das crianças começarem a falar coisas, fazer som sem sentido, é a fase do balbucio. Nessa fase já não tem que ter chupeta, entendeu? Então, assim, se o Antônio não usa chupeta durante o dia, ótimo. O que você precisa fazer? Tenta fazer essa sugestão aí da Letícia para você conseguir tirar a chupeta da noite, né? Para você ver se você consegue ir manobrando com ele ali para que ele possa dormir sem a chupeta, já que ele larga a chupeta depois. Faz um aconchego, né? Coloca ele para dormir, tenta fazer, vai ser mais difícil, mas acredito que vai ser 1, 2 dias, 3, não passa de 1 semana, tá? Porque normalmente as crianças se adaptam muito rápido, né? Então assim, vai dar um trabalhozinho, vai dar um trabalho, né? Mas para quem já teve todo o trabalho, né? Para quem fica 8 meses sem dormir, né? Às vezes até mais quando ganha o bebê, isso é um detalhe. Tudo que você fizer, pensa no filho, pensa no Antônio para você conseguir fazer, tá? E o que eu disse em relação a 3 anos? Uma criança que chega usando chupeta aos 3 anos, com certeza, provavelmente assim, vamos colocar 90% ele tem atraso da fala. Porque a fase do balbucio não veio, provavelmente, ou se veio atrasada porque estava com objeto, né? A fase de começar a falar, com 1 aninho começa as primeiras palavras, com 1 aninho e pouco ele já começa a dar sentido às palavras, então começa a vir as palavras de papai, de papai mesmo, vovó, de vovó mesmo. Aí ó, a Letícia tá dando a dica aí. A minha com 3 dias não pediu mais. É difícil, eu acredito que deve ser mais difícil para vocês, né, mães, de não dar. Então, assim, e olha, Frank, hoje
ele não entende muita coisa ainda, hein? Ele está na fase começando do desenvolvimento aí, que é a fase que ele começa a entender mais as coisas. Quanto mais entende, mais difícil, mais eles começam a se posicionar. Por isso que as crianças com 2 anos, eles já são mais, começam com pirracinha, começam a fazer, por quê? Porque eles começam a entender mais as coisas. Então é mais fácil de uma manipulação, entre aspas, com os bebês. Entendeu? Então você consegue direcionar mais. Então aproveita esse tempo, olha, aproveita a dica da Letícia e aí tira a chupeta dele. Vai ser difícil, mas ó, Letícia ele demorou 3 dias, quem sabe você não demora menos, né? Ou até se for 4 dias, talvez, né? Mas bota fé aí, tem que acreditar para a coisa acontecer, certo? Senão não vale a pena não. Então, ó, o que eu falei? Com 3 anos, provavelmente a criança já tem uma dificuldade de fala, porque perdeu toda a fase do desenvolvimento aí, né? Com 1 ano começa a falar. As crianças, normalmente, a gente espera que se fale cada mês uma palavrinha nova, mais ou menos assim, entendeu? Então, se você começa a usar muito chupeta, né? O Antônio mesmo, eu não sei quanto tempo que o Antônio demora. Mas se ele usa, ó, nesse tempo todo, se ele usava chupeta, hoje ele só usa para dormir, né, de 24 horas, ele usa que meia hora, não sei se ele demora meia hora para ele dormir, gente, daí para retirada é um pulo. Vê o que Letícia falou aqui. Na hora do choro ou algum desconforto emocional, o colo, o abraço, o amor ajudam a criança a se acalmar e ainda desenvolver o apego nutritivo. Isso aí, Letícia falou tudo. Por isso que eu falo, sabe, o aconchego. Gente, teve uma época que as pessoas estavam falando aí que segurar bebezinho recém-nascido no colo fazia mal, que acostumava não sei o que, pura conversa. Entendeu? Quantas crianças hoje ficam com a necessidade, fica com essa necessidade mesmo, porque não foi suprida, entendeu? Então, pega o Antônio, eu sei que ele dorme, eu acho que ele dorme sozinho agora, né? Mesmo que você tenha que ficar lá com ele um pouquinho, canta para ele, aconchega com ele, nesse tempo pelo menos de adaptação, entendeu, Fran? Nesse tempo que ele vai precisar de um apoio maior, vamos dizer assim, para ele deixar a chupeta, faz esse teste com ele, depois você conta aqui pra gente. Isso, 30 minutos em média para pegar no sono. E ele dorme sozinho, né? Fala aí pra nós. Você precisa estar com ele na cama ou você coloca ele na cama? Eu acredito que a última vez que eu vi, você colocou ele na cama, ele dormiu sozinho lá, né? Não sei como é que é, coloca aí pra nós. Letícia, se você tiver uma posição aí, bora partilhar nossas ideias aí. Certo? Gente, então assim, chupeta é bom só para quem precisa trabalhar sucção, tá? Se você conseguir entrar com chupeta e todo o tempo precisou, chorou, tem uma necessidade, coloca a chupeta, passou a necessidade, você tira a chupeta, guarda. Depois teve a necessidade de novo, você pega e coloca. Depois acabou, você tira e guarda. Se você conseguir fazer isso, beleza, você pode usar chupeta que não vai dar problema nenhum, certo? Mas minha sugestão é que nem seja apresentada a chupeta, que você faça um trabalho de amor com seu filho, né, de estar junto, de brincar junto, de aconchego, de aquele colinho mesmo para dormir, né? Aproveita enquanto é pequeno, enquanto aguenta segurar no colo. Não, dorme conosco. Isso, Fran, não é problema nenhum, tá? Não é problema nenhum. Não sei que você botou essa carinha aí de tampando os olhos, mas eu não vejo problema nenhum enquanto as crianças dormir com os pais, com aconcheguinho. Bom, não sei, né? Meu ponto de vista. Talvez a Letícia, que é psicóloga, pode falar se tem problema. Mas, gente, a gente precisa entender uma coisa. Os bebês, eles precisam do aconchego. Entendeu? Eles viveram 9 meses dentro da barriga da mãe, sendo aconchegado todo o tempo. De repente ele nasceu, veio para fora, sabe? De repente ele está naquele mundão ali, às vezes mal tem o contato da mãe, fica no colo. Então não tem problema nenhum você dar uns aconchegos no seu filho, não.
tá? Não tem problema nenhum, não é vergonha, Fran, dormir aconchegando o seu filho, tá bom? Gente, então é isso, beleza? Deu para entender? Ficamos esclarecidos aí? Então, chupeta atrasa a fala? Sim, depende de como faz, atrasa sim, tá bom? Então, ó, foi um prazer estarmos juntos. Se você quiser ver outras lives, você entra lá na página Comunicação Infantil. Ei, Cleo, tudo bem? Estamos acabando. Ó, vamos encerrar aqui. Já tá me dando sinal aqui que vai acabar. Obrigado você do Instagram. Vou continuar terminando aqui no Facebook. Tá bom? Tchau, tchau, Instagram. Gente, beleza. Então, olha só. Vou terminar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos de novo, né? Foi um prazer. Letícia, obrigada a você aqui que esteve conosco. Brigadão mesmo. Gostei muito da sua partilha conosco aqui. E você que está aí, né, que você está vendo essa live, se você achou interessante, compartilha, dá o seu like aí, se você está achando que é legal, porque esse canal aqui foi feito para nós, papais e mamães, tá bom? Para a gente partilhar os conhecimentos e a gente crescer junto aqui, tá bom? Beleza? Comunicação Infantil, minha página. Se você está vendo de outra página, de algum compartilhamento, você entra lá na página Comunicação Infantil toda sexta-feira, 21h05. Nós temos a nossa live, né? Hoje eu fiz junto com a Instagram, foi muito legal a participação. Então, vamos ver se a gente continua assim ou se a gente faz direto aqui também, tá bom? Eu gostaria que vocês participassem mais. Então, interaja aí, não deixe de colocar seu comentário, tá bom? Se você está fazendo isso conosco, se você está gostando, se você não está gostando, se você tem ideias de algum título aí, tá bom? Porque a minha missão é ajudar vocês, pais de criança de 0 a 12 anos, que estão aí, né, fazendo eles ganharem a melhor habilidades que eles podem ter, né? Porque eu acredito que vocês são os melhores estimuladores que existem, tá bom? Então foi um prazer mais uma vez. Obrigado, Fran, pela participação. Obrigado, Letícia, pela participação. Céia, todos vocês que estiveram aí. E fiquem com Deus. Sexta-feira que vem, né, às 21h05, tamo junto, tá bom? E se vocês tiverem alguma ideia, de repente, eu não sei, né, se essa live nesse horário tá sendo boa para você, né? Ou se você não está conseguindo participar. Então, eu coloquei pensando em você, tá? Isso, fã! Veio para cá. Isso mesmo. Tamo junto. Então, já encerrando. Então, assim, quero colocar aqui para vocês que essa página é nossa, tá bom? Tem o meu e-mail também, josifono, né, jn@gmail.com, se você quiser escrever para mim, colocar qualquer dúvida, para a gente conversar melhor por lá também, fiquem à vontade, tá bom? A página do Instagram, Josiane Giacomin, né, e aqui a minha página do Facebook, Comunicação Infantil, tá bom? Brigadão! Obrigado você pelo conhecimento transmitido. Que nada, Fran, é um prazer a gente transmitir, tá bom? É um prazer estarmos juntos, é um prazer ajudar vocês, mamães e papais, porque eu acredito que vocês são os melhores estimuladores que existem, tá bom, gente? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Não esquece de deixar seu comentário aí, hein? O que você achou da live, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.